Muita gente acredita que ao receber um Pix numa conta bancária e você está endividado, esse Pix automaticamente vai ser utilizado para pagamento de débitos, pagamento de dívidas que você possui nessa instituição financeira. Mas quero alertar para você que nem sempre é assim. E também quero dizer que se você tem essa preocupação, isso já aconteceu comigo também. De eu estar preocupado que tem um valor para receber, assim provavelmente como você está com essa preocupação, você possui a conta e tem medo que se o dinheiro cair na sua conta, esse dinheiro vai ser bloqueado, vai ser resgatado para pagamento de dívidas que você possui nessa instituição financeira. É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Nós vamos detalhar se isso realmente acontece, se não acontece, se acontece quando acontece e quando não acontece de cair um dinheiro, um Pix na sua conta e ele estar liberado da mesma forma para que você possa utilizar esse recurso. Se você está com esse medo, se você está com essa preocupação, fique comigo até o final da aula que vou passar detalhadamente para você agora. Vem comigo, vamos para a aula. Legal! Antes de a gente começar a explicar aqui a aula, eu quero que você escreva nos comentários aqui para mim. Se você já deixou de receber um Pix, transferir ou movimentar na sua conta por medo de estar devendo para algum banco. Ou seja, você está devendo no banco e você deixou de fazer um depósito, receber um Pix, quem sabe o trabalho que você recebeu, né, e você deixou de receber esse valor lá, né, e às vezes é uma dificuldade que a gente tem, porque hoje a maioria das pessoas fazem pagamentos por Pix, repasse de recursos por Pix, não se trabalha mais com dinheiro. Se você deixou de fazer esse tipo de recebimento por medo que esse dinheiro ficasse bloqueado. Escreva nos comentários aí sim, não, aconteceu uma vez, por que que você deixou de fazer isso. O que que acontece então? O medo que milhões de brasileiros têm sobre isso. Vamos lá. Talvez você já tenha pensado o seguinte: estou devendo, vou receber um Pix, será que o banco vai pegar esse dinheiro? Será que minha conta será bloqueada? É melhor pedir para outra pessoa receber, quando você pede para depositar numa conta de outra pessoa? Então esse medo faz muita gente tomar decisões erradas, faz muita gente buscar outros caminhos e que às vezes dificultam, inclusive, por exemplo, se você é um autônomo, profissional liberal e você recebe dinheiro, às vezes muitas pessoas acabam não depositando. Você emite nota fiscal, ela tem que depositar na conta que está a nota fiscal. E aí muitas pessoas não pegam o serviço se o pagamento não for emitido no mesmo nome, mesmo que é um MEI, que consta na nota fiscal. Vamos entender a primeira verdade nesse processo então. Ter uma dívida não significa perder automaticamente o dinheiro da conta. Ou seja, se você possui uma dívida, não significa que o dinheiro que está lá vai ser bloqueado num primeiro momento. Nós vamos ver para frente mais detalhadamente quando há sim o risco de ele ser bloqueado. Então muitas pessoas confundem o quê? Dívida, nome negativado e cobranças com bloqueio judicial. Ou seja, você ter uma dívida, você ter um nome negativado, você está recebendo cobranças, não é a mesma coisa que um bloqueio judicial. Bloqueio judicial ele só acontece quando há uma determinação do juiz para que aquele recurso seja bloqueado, né? Então são situações completamente diferentes. Olha só, como é que funciona normalmente quando a gente tem um problema financeiro, uma dívida? Na maioria dos casos acontece essa lógica, essa é uma lógica que acontece. Primeiro, você contrai a dívida, está devendo, fica em atraso, né? A dívida, o valor fica em atraso, começam as cobranças, as ligações, os e-mails, as mensagens do WhatsApp, seu nome passa a ser negativado no SPC, Serasa, nos órgãos de proteção de crédito, né? O banco tenta negociar, então ele vai 6 meses, 1 ano, né, tentando negociar. Algumas situações ele encaminha para uma empresa terceirizada para fazer as negociações, os pagamentos. E em alguns casos pode haver a ação judicial. Em
alguns casos. Mas, Jaime, qual é o caso que pode haver uma ação judicial e uma cobrança judicial? Aqui é muito relativo também. Tem diversos fatores que vão determinar se a dívida vai para uma cobrança judicial ou não. Vou deixar no link da descrição. No canal nós temos algumas aulas onde a gente fala qual tipo de dívida que é passível de execução judicial, bloqueio judicial, cobrança judicial, penhora de bens, que tipo de bens podem ser penhorados ou não, em caso de uma ação judicial de cobrança. Então, a maioria das dívidas de pequenos valores, tá? E é isso que eu explico naquelas aulas, elas não vão ir para uma cobrança judicial. Dívidas de cartão de crédito, dívida de empréstimo pessoal, consignado. A maioria delas não vai ter cobrança judicial. E não havendo cobrança judicial, também o que acontece, não vai ter bloqueio judicial de valores. Mas vamos entender o que acontece então. O Pix está seguro então, Jaime? Na maioria das situações, o Pix que você recebe normalmente em Pix, né? O dinheiro entra na conta, o banco não pega automaticamente esse valor. Ou o que acontece? Não havendo uma ordem judicial, de bloqueio judicial, o banco não pode pegar esse valor. Por exemplo, você está devendo o cartão de crédito. O cartão de crédito não está autorizado lá, teu cartão, para débito em conta. Se cair um Pix lá, não pode haver a retirada desse recurso para pagamento do cartão de crédito, mesmo que seja da mesma instituição financeira. Agora, você assinou um contrato autorizando que a fatura do cartão de crédito seja débito em conta. Aí sim, caiu esse recurso, automaticamente vai debitar um valor lá. Você tem um empréstimo e está em débito em conta, vai debitar o valor que cair lá. Ok? Entendido? Não havendo essa autorização, não vai ter esse bloqueio lá. Legalmente não pode, então o banco não pode automaticamente pegar esse valor. Você recebeu o Pix e ele não pode pegar. Apenas estar devendo normalmente não gera bloqueio automático. Ok? Entendido essa parte? Então, se você tem medo e a tua dívida, inclusive de uma... mas a minha dívida eu tenho lá no banco X, mas eu recebo o Pix no banco X, mas a minha conta é lá no 2x. A minha dívida é lá no 2x. Vai ser bloqueado? Não vai ser bloqueado. Por isso que muitas pessoas estão com dívidas, então ela abre uma conta para receber o seu prolabore, seu salário, sua pensão, né, aposentadoria, ou o pagamento, se você vai ser um profissional autônomo, sei lá como é que você recebe, numa outra instituição financeira que não é da sua, que você não possui a dívida, né? Isso vai ajudar muito nesse processo também de dar essa tranquilidade para você. Quando pode, então, existir um risco de bloqueio? Preste atenção aqui para você entender quando uma dívida pode causar um bloqueio de recurso que cair por Pix, ou um depósito que você faça, ou o teu salário cair lá. É a mesma situação. O cenário muda quando existe processo judicial. Lembra lá que eu falei antes? Tem que haver um processo judicial na maioria dos casos. Tem que ter uma execução, ou seja, não basta só o processo, tá? Tem que ter uma execução do juiz, ordem de um juiz, para que aconteça esse bloqueio. Como é que acontece isso? Bem rapidamente, aí você vai nos vídeos que eu falo sobre isso. Existe uma cobrança judicial. Bom, isso você vai estar sabendo por quê? Você vai ser notificado, isso não é automático. E normalmente acontece para dívidas que já estão um período mais longo em atraso. Aí o banco encaminha para um escritório jurídico. O escritório jurídico vai tentar fazer um acordo, na maioria dos casos, extrajudicial, ainda não é judicial. Não deu acordo no extrajudicial? Vai para o judicial. O judicial caiu lá no fórum, na frente do juiz, ele vai avaliar o processo, vai notificar, o oficial de justiça vai te notificar, vai te enviar uma carta, dando um prazo de 3 dias, normalmente, se não me engano, são 3 dias, para que você faça o pagamento da dívida. Ele vai te dar esse prazo. Não acontecendo nesse período,
aí sim acontece todo o trâmite legal de o juiz mandar buscar bens que você tenha, e aí os bens entram imóvel, carro, recursos financeiros. E lembrando ainda, tá? Também tem um vídeo que eu falo detalhado sobre isso. Não é porque você recebe uma pensão, uma aposentadoria, um salário, você tem uma casa, você tem um carro, que ele vai ser bloqueado e você vai perder isso. Detalhes no outro vídeo que eu vou deixar o link na descrição aqui. Então, precisa ter todo esse processo para ver esse bloqueio. E quando tem o quê? Autorizações de débito em conta. Se você assinou qualquer tipo de dívida, débito em conta, naturalmente sim, se cair lá algum recurso, aí não precisa de bloqueio judicial, porque você autorizou, você assinou um contrato, mesmo que digital, autorizando o bloqueio, a retirada desses recursos da tua conta corrente para pagamento de uma dívida, de um empréstimo, uma fatura, de cartão, seja ela qual for. Ok? Então, quando há isso, pode haver busca de valores existentes em contas bancárias, mas atenção, não é porque entrou um Pix, é porque existe uma decisão judicial ou uma autorização sua para que esse valor seja bloqueado ou retirado para pagamento de dívida. Ok? Só rapidinho explicando para que você entenda como é que funciona as orientações para o juiz para bloqueio de recursos que estejam nas contas. O que acontece? O juiz determina lá, então, levantar valores. E aí existe um sistema chamado Sisbajude, que é o Poder Judiciário que utiliza. Esse Sisbajude é um sistema eletrônico interligado ao Banco Central. Então, o juiz determina a busca de valores. Então, ele vai buscar valores pelo teu CPF, pelo teu CNPJ. Ele dá o comando, essa informação vai para o Banco Central e o Banco Central repassa isso tudo para os outros bancos. Tendo esse sistema utiliza o que é? Para que ele serve? Para localizar valores, para consultar contas bancárias e para cumprir ordens de bloqueio determinadas pelo juiz. Tá? O banco em si, sozinho, ele não faz isso. Quando há determinações judiciais é só, ou débito em conta que eu falei antes, né? Então quem determina é a justiça esse bloqueio. E isso é feito hoje todo eletronicamente. Por exemplo, o dinheiro caiu, você tem um valor para receber e caiu na tua conta agora. Normalmente essa operação eletrônica ela acontece à noite. Então se o recurso está lá na tua conta e à noite ele continua lá e essa busca feita pelo Sisbajude aqui acontecer à noite e ele encontrar esse recurso, aí ele vai bloquear esse valor, ok? Então, às vezes você recebeu de manhã e você no mesmo momento você já retirou esse recurso. Se acontecer isso, ele não vai bloquear porque você já determinou. Mas se passar de um dia para o outro, o risco é maior. Acontece todo dia? Não, não é todo dia, né? Não é todo dia que ele vai acontecer, mas vai acontecer mediante determinações do juiz. Existem alguns valores que são protegidos por lei também. Importante que você entenda isso. Alguns valores são protegidos por lei e que não podem ser bloqueados. Em muitas situações, não totalmente ou menos parcial. Por exemplo, alguns valores eles podem ser totalmente, mas alguns tipos de valores que você recebe, mesmo determinados pelo juiz, só podem ser parciais. Tá? Podem existir proteções legais que não podem ser bloqueados. Salário, então você recebe o seu salário, você recebe aposentadoria, pensão alimentícia, benefícios sociais. Cada caso precisa ser analisado individualmente. Tem casos que o salário pode ser bloqueado numa determinação judicial, por exemplo, 30%, 40%, vai depender do teu salário, vai depender de outros fatores e o juiz vai avaliar isso. Pode acontecer que o teu salário vai ser bloqueado integralmente, com a tua pensão vai ser bloqueada integralmente, mas existem recursos para que você possa recorrer e pedir o desbloqueio, ok? Agora, recursos de Pix, proventos de trabalho, você recebe Pix referente à prestação de serviço e é referente ao teu trabalho, um exemplo.
Caiu na conta, houve bloqueio, você também pode recorrer, porque existem determinações quando é de prestação de serviço e quando esse recurso que você recebe, mesmo sendo um autônomo, um profissional liberal, e receber um Pix, é como se fosse o teu salário, é subsistência. Então, por lei, só pode parte desse valor ser bloqueado, não integralmente. Por isso é importante, cada caso, aí se acontecer, você recorrer a um escritório de advocacia que vai te orientar, vai entrar com um processo para pedir liberação disso que foi bloqueado aqui. Mas pode acontecer parcialmente esses bloqueios, mesmo sendo protegidos legalmente. O que você não deve fazer então? Vamos aqui. Não tome decisões baseadas em boatos da internet. Evite entrar em pânico, esconder dinheiro sem orientação, acreditar em vídeos sensacionalistas, agir pelo medo. Lembra que conhecimento vale mais que desespero. Eu sempre falo aqui, nós precisamos sempre ter cuidado ao agir. A gente precisa ter fé, a gente precisa agir, a gente precisa ter sabedoria. E juntando esses três aqui, nós trazemos para você conhecimento que vai proteger você e a sua família. O que você deve fazer então? Conheça seus direitos. Mediante alguma situação, busque orientação. Nós temos várias aulas onde a gente fala aqui no canal, mas também se você está na dúvida, procure a orientação, por exemplo, de um PROCON, de um escritório de advocacia, de uma contabilidade, de pessoas que têm conhecimento. Busque se orientar de pessoas que vão poder te ajudar. Organize suas dívidas. Busque negociar com estratégia, avalie antes. Pense antes de fazer qualquer tipo de negociação. Preserve sua saúde emocional antes de tomar qualquer decisão. Tenha um plano para reconstruir a sua vida financeira. Isso é muito importante. Lá em Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A gente precisa cuidar para não ser destruído por falta de conhecimento. Buscar conhecimento nos locais certos, com as pessoas certas, isso faz toda a diferença para que você saia das dívidas e dos problemas financeiros. Conclusão aqui. Ao receber um Pix, não significa automaticamente perder esse dinheiro. Lembre-se da diferença entre dívida, cobrança, processo e bloqueio judicial. Nós falamos lá, né? Então, quanto mais conhecimento você tiver em relação a isso, quanto mais pessoas você buscar para te orientar, você vai estar mais tranquilo para agir no seu dia a dia. E agora, se esse conhecimento, se essas informações que eu trouxe para você aqui fizeram sentido para você, se elas trouxeram alguma orientação que você vai poder utilizar, você precisa passar essa aula para outras pessoas. O conhecimento, quando é compartilhado, isso é legal. Então você repassa o link para outra pessoa possa estar assistindo essa aula, que ela esteja com dúvida, não conhece como que funciona, né? Já aproveita e faz o seguinte, você curte também, porque isso é importante. Quanto mais você curtir, quanto mais você comentar aqui, se você está passando por isso, o algoritmo entrega essa aula para mais pessoas que estão precisando dessa informação. E já se inscreva no canal para receber, cada vez que a gente posta um novo vídeo aqui, uma nova aula, você já recebe em primeira mão. Deus te abençoe e nos vemos na próxima videoaula.